Olá, sexto ano, bom dia! Hoje nós vamos continuar a aula passada, onde a gente falou sobre os movimentos dos astros, né? A gente falou de rotação e translação, então hoje a gente vai falar da Terra e seu satélite. O Sol, ele parece se mover no horizonte, né? A gente tem a impressão de que ele se move do leste para o oeste. Dizemos que o Sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste. Mas, na realidade, isso não é fato, é uma ilusão. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que isso se resulta do movimento de rotação da Terra. O Sol, ele está parado lá no horizonte, tá? Então, a Terra que ela vai rodando no movimento de rotação. E com isso, a gente vê o nascer do Sol no lado leste, porque é a inclinação da Terra que está voltada para o Sol, nesse momento é o leste, né? E o pôr ao oeste, porque quando ela completa isso, a rotação, a gente está no sentido do lado oeste da Terra, então, né? E aí, o que isso vai acontecer, né? O movimento de rotação, como eu expliquei na aula passada, ele vai determinar os dias e as noites, né? Cada planeta tem rotação específica, a nossa são 24 horas, né? E a gente vai ter também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que leva cerca de um ano, ou seja, na verdade, né, 365 dias e 6 horas, o que equivale para a gente um ano. Como o nosso calendário tem apenas 365 dias e não considera as 6 horas, né, que sobram, elas são acumuladas e, como eu falei rapidamente na aula passada, a cada 4 anos somam-se 24 horas, né, que corresponde a um dia, e é essa a razão de que a cada 4 anos ser incluído mais um dia no calendário para fazer a compensação. Com isso, a gente tem um ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Esse dia a mais é o dia 29 de fevereiro, que só vai acontecer a cada 4 anos, né? Eu tenho um amigo que faz aniversário dia 29 de fevereiro, a gente brinca com ele que ele só faz aniversário a cada 4 anos. Bom pra ele, né, gente? Então, mas a gente vai entender as estações do ano. Se você iluminar uma folha de papel em branco com uma lanterna colocada perpendicularmente a essa folha, e depois você inclinar a folha para formar um ângulo de feixe de luz no papel, e se você fizer essa experiência, você vai ver que quando você inclinar a folha, a intensidade das luzes se espalha por uma área maior e o papel fica menos iluminado. Mas se você deve estar se perguntando, então, o que isso tem a ver com as estações do ano? Na realidade, a resposta é que as estações do ano dependem justamente das diferenças de incidência de luz sobre a Terra. Então, dependendo da inclinação da Terra, ela vai receber pontos de iluminação diferentes uma parte da outra, tá? Isso vai acontecer devido à forma esférica dos planetas. Os raios solares, eles incidem de forma diferente quanto à intensidade em diferentes lugares do planeta. Em torno da linha do Equador, os raios solares atingem a superfície terrestre de forma perpendicular. E aí é a maior intensidade de luz, né? O calor nessa região. Nas regiões mais afastadas do Equador, a gente vai ver a diferença, onde os raios solares incidem mais inclinados e, portanto, com menor intensidade. Para vocês entenderem um pouco na imagem, aqui a gente tem a inclinação axial do eixo de rotação da Terra, tá? Aí vocês estão vendo o Equador, né? É o movimento que a Terra vai fazer. O que acontece? Por ela ter esse formato esférico, tá? Globular, dessa forma, os raios solares não vão atingir todas as partes de igual forma. Ele vai atingir a parte central com maior incidência e as partes que estão nos polos vão ser menos atingidas pelos raios solares. Daí a gente tem, então, essa diferenciação às estações do ano em relação à posição que a Terra está com o movimento de translação. De acordo com o movimento, o lado que ela está expondo
para o Sol, a gente vai estar em determinada estação do ano, né? Além disso, o eixo imaginário da Terra é inclinado em relação também ao plano de sua órbita. Vocês estão vendo aqui, ó, o eixo é esse principal aqui, que tá marcando aqui, ó, no lado direito, o eixo de rotação. O que acontece? Ele é inclinado. Vocês estão vendo que ele não pega no meio, ele pega de forma inclinada? Então, por causa disso também, o plano é inclinado em relação à órbita. O seu percurso que ele realiza em torno do Sol também. Por causa dessa inclinação, o que vai acontecer? Cada hemisfério do globo da Terra fica alternadamente mais exposto ao Sol durante uma parte do ano. Então, uma parte do ano, um polo fica mais exposto, outra parte, o outro fica mais exposto, tá? Então, vai alternando entre os hemisférios. Vamos falar um pouquinho agora sobre os eclipses. Deixa eu ver aqui se a gente não tá, estamos com tempo. Antes de falar de eclipse, a gente tem que falar um pouco sobre a Lua, né? A Lua, ela tem um diâmetro de 3.476 quilômetros, menos de 1/3 do diâmetro da Terra. Nosso satélite não tem atmosfera, ou seja, não tem como respirar lá, tá? Nem água, nem vida. Também não tem vulcões na Lua, porque, ao contrário da Terra, a parte interna dela está completamente solidificada. Não apresenta magma, tá? Aqui na Terra a gente tem aquela camada de magma, que a gente já comentou aqui, mas que com certeza em geografia vocês já aprenderam muito mais, tá? Então, lá na Lua não tem, ela é totalmente solidificada. Em sua superfície existem muitas crateras, geralmente são formadas pelo impacto ocorrido no passado de corpos celestes com a superfície lunar. As colisões contra os corpos celestes, no caso, derreteram rochas e formaram lavas que esfriaram. Quando observamos a Lua, ela aparece como áreas escuras, né? Como que tivessem áreas escuras. Essas regiões foram chamadas de mares. A distância média da Lua à Terra é de 384.400 quilômetros. E a temperatura do satélite, ele varia a cerca de 105 graus Celsius durante o dia. Olha que calor. E à noite, menos 155 graus Celsius. Que frio, que variação é essa, né? A gente tem 105 graus. Olha, que quando tá com 40 graus a gente já sente muito calor. Imagina 105 graus Celsius durante o dia. E menos 155 à noite. Não tem condições de vida, né? A Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse movimento é chamado de revolução, tá? É um movimento que a Lua faz ao redor da Terra e dura 27 dias e 8 horas. Ela ainda tem um movimento de rotação sobre o próprio eixo, assim como a Terra, né? O próprio eixo imaginário, e leva cerca de 27 dias e 8 horas para ela completar. Como o tempo dos dois movimentos coincide, é sempre o mesmo lado ou face da Lua que fica de frente para a Terra. O outro lado fica oculto. Em 1969, 2 tripulantes da nave Apollo 11, uma das naves do projeto Apollo dos Estados Unidos, andaram no solo lunar. Nessa missão foram colhidas amostras do solo para análise, mas é claro, gente, que com a temperatura que eu falei para vocês, existia ali então roupas especiais para que eles pudessem fazer isso, equipamento para conseguir respirar, senão não haveria possibilidade, tá? Agora, então, a imagem que está aí são as fases da Lua, tá? A gente sabe que a Lua, ela possui fases, lua cheia, lua minguante, quarto crescente, tá? Ela muda de aspecto durante o mês. Ora ela parece maior e ora ela parece menor. Mas por que isso acontece, gente? A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, isso a gente já sabe, né? Gira em torno da Terra e também em torno do próprio eixo. Por isso, a iluminação que ela recebe do Sol vai variar, né? E vai variar bastante. As partes diferentes dela ficam claras ou escuras à medida que ela percorre a sua própria órbita. Por essa razão, quando vista aqui da Terra, a Lua apresenta diversos aspectos no decorrer do seu trajeto. Esses aspectos são chamados de fases da Lua. Agora,
Para finalizar, a gente vai falar rapidinho aí sobre os eclipses, né? Então, o eclipse solar, ele acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre determinada região da Terra, né? E aí a gente vê aquele escuro que vai acontecer. Na região da Terra onde a umbra incide, isso é chamado de umbra, tá, gente? Ocorre o eclipse total do Sol, pois essa região não recebe luz de nenhum ponto. Na região da penumbra, a luz do Sol é parcialmente bloqueada e apenas uma parte do Sol deixa de ser visível. É o eclipse parcial do Sol. Então, pessoal, a gente vai tirar o restante das nossas dúvidas na nossa aula. A gente estourou o tempo aqui do vídeo. Um beijo e até a próxima.